história antiga e medieval, era muito comum que pessoas, grupos e até nações invadissem territórios que eram ocupados por outras pessoas, por outros grupos e por outras nações. A ideia de direito, de propriedade e de fronteira era muito precária e confusa. Por isso, as cidades eram fortificadas. Isto pode ser verificado ao assistir filmes e séries que retratam este período da história. Ali vamos ver grandes castelos que eram cercados por grandes muralhas, cidades que eram fortificadas, porque o risco de experimentarem invasões e saques era muito comum. E de certa forma isto continua sendo um problema ainda hoje. Por isso nós temos soldados que vigiam as fronteiras, é por isso que temos policiais que patrulham as ruas das cidades, e é por isso que temos muros e grades em nossas residências. Mudou a forma, mas a noção de direito, de propriedade e de fronteira continua precária e confusa, pelo menos para algumas pessoas. Mas minha intenção não é fazer uma análise sociológica e nem apontar soluções para esta questão. Eu quero introduzir uma reflexão muito importante, pois em Provérbios 25, 28, Salomão escreve que como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O domínio próprio é para a pessoa o que os muros, a polícia e as forças armadas são para a casa, para a cidade e para a nação. A falta de domínio próprio torna a pessoa vulnerável, assim como é vulnerável a cidade que não possui segurança. Então o domínio próprio ela é não só uma estratégia, mas ela é uma capacidade que nós temos para nos preservar a nós mesmos. O domínio próprio é a capacidade de controlar aquilo que pensamos, aquilo que falamos, o que escrevemos, o que fazemos, o que comemos e outros apetites mais. Paulo descreve isto como um fruto do Espírito. Ou seja, é uma das coisas que acontece quando recebemos o Espírito Santo. Ele nos ajuda nessa capacidade de controlar os desejos, os instintos, os apetites humanos. Mas também com um pouco de esforço, boa vontade, consciência, é possível aprender a dominar os desejos e as vontades. Não conseguimos nos livrar totalmente dos instintos naturais, mas podemos aprender a dominar na medida em que compreendemos a importância que significa para nós, para os outros e para a sociedade controlar aquilo que nós falamos, controlar a língua, controlar a boca, controlar os apetites. O domínio próprio é a capacidade de dizer e fazer as coisas de forma moderada, e isso é muito importante. Isto é essencial para que haja uma sociedade civilizada. Isso é importante para que seja possível, é isso que possibilita as pessoas a conviver em espaços muito pequenos e compartilharem espaços. Portanto, o domínio próprio, ele não é uma questão apenas religiosa e moral, é uma questão de segurança, tanto pública como pessoal. Acredite, falar ou fazer algo impulsivamente não é uma boa ideia, não é inteligente, não é algo que vai resolver os problemas, as dificuldades. Isto é um fato que pode ser comprovado no âmbito conjugal, familiar, comunitário e social. Você que é casado, você sabe que se você falar o que vier na cabeça para o teu cônjuge, você pode ter problemas com isso. O mesmo se dá no âmbito familiar, na relação entre pais e filhos, na relação entre irmãos.
também dentro de uma comunidade ou numa sociedade. É aquele que fala tudo o que pensa, aquele que fala tudo o que quer, ele acaba ouvindo também o que não quer. E não só isso, ele acaba gerando muito conflito, muita confusão. E há pessoas que são, parece que especializadas nisso, acham que estão defendendo a verdade, quando simplesmente estão sendo estúpidas. Mas o domínio próprio também é importante no âmbito online, especialmente nas chamadas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras. Essas têm sido ferramentas muito preciosas, inclusive nesse tempo de pandemia, têm sido instrumentos de trabalho, inclusive, também para nós como igreja. Mas também nelas a falta de domínio próprio está escancarada e tem sido um problema muito sério. Parece que nós voltamos para a Idade Média, em termos comportamentais. A falta de civilidade, a falta de respeito, a falta de bom senso é gritante. O Facebook, por exemplo, se não fosse uma ferramenta de trabalho, de contato com muitas pessoas, eu já teria largado mão, já teria desistido, já teria cancelado a minha conta, porque basta 5 minutos rolando aí o feed de notícias, que a gente começa a ser jogado de um lado para o outro e parece que está sendo forçado a se posicionar com as ideias que ali são apresentadas. Muitos parecem achar que as redes sociais são como videogames, onde você pode bater o carro, atirar em pessoas, dar soco, explodir as coisas e ninguém se machuca. Esquecem que do outro lado da tela não existe gado, coxinha e nem mortadela. Existem pessoas de carne e osso com sentimentos, histórias, crenças, ideais. É claro que existe muita bobagem sendo dita, mas seja mais inteligente do que esses. Não se rebaixe ao mesmo nível. Não responda na mesma altura. Podemos ser mais espertos, mais inteligentes, mais civilizados do que isso. Portanto, as bases e os princípios das redes sociais são os mesmos da vida real. A única diferença é que a interação ela é mediada pela tecnologia, pelo aparelho, pela internet. Mas, por exemplo, quando postamos uma foto nas redes sociais, é o mesmo que publicá-la num jornal, numa revista ou no outdoor. Você publicaria algumas das fotos que você tem postado nas redes sociais, nesses veículos oficiais de comunicação? Duvido muito que publicaria todas. Então, quando escrevemos algo nas redes sociais, é como se estivéssemos pegando um microfone e falando para uma multidão. Pensa bem nas coisas que você tem escrito ultimamente nas redes sociais. Se você teria coragem de pegar o microfone diante de 100, 120, 200 pessoas e falar isso? Duvido muito. Quando adicionamos alguém como amigos, é equivalente a permitir que este alguém entre na nossa casa. Não se engane, as redes sociais elas são online, mas não são virtuais e muito menos ficção. No mundo virtual, na ficção, nós podemos brincar, jogar, inventar, supor, especular, imaginar, fantasiar, etc, 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 etc. No online, não, pois ele é tão real quanto a vida que estamos vivendo. E como diz um velho ditado, em boca fechada não entra mosquito. Em teclado travado, os dedos não se cansam. Ou algo nesse sentido. Pense antes de falar. Não é isso? Certamente você já ouviu essa expressão. Pense antes de falar. Reflita antes de falar. Se aquilo que você vai falar é importante, é relevante, é construtivo para a vida daqueles que estão te ouvindo.
E do mesmo jeito, pense, reflita antes de escrever, antes de postar algo. Verifique se também aquilo que está sendo postado é verdade, é um fato. Isso já é a primeira coisa. Muito do que está circulando por aí não é verdade, ou é apenas uma parte da verdade. E se é uma parte da verdade, não é a verdade. Pense antes de abrir as portas da tua vida, antes de escancarar as portas da tua vida para a multidão de pessoas que está do outro lado da tela. E lembre-se que entre essas pessoas que estão do outro lado da tela, muitas delas podem ser pessoas que não sabem o que é bom senso. Mantenha os muros da tua vida intactos, preserve a tua integridade. E uma das formas de fazer isso é cuidando com aquilo que fala, é tendo domínio próprio. E é disso que Salomão está tratando. Não promova e nem entre nestas guerras sem sentido, fúteis e ridículas que são travadas a todo instante. Seja mais esperto, mais esperta, mais inteligente. Tenha domínio próprio. E que Deus te abençoe.